Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Sigam, se inscrevam e divulguem. Você já deu a sua curtida? Isso é importante para nós. Lula é frequentemente associado a recordes históricos. Pelo menos um recorde de fato é real e podemos concordar, o de presidente que mais viajou durante o mandato. Os defensores das viagens de Lula argumentam que é para trazer investimentos. Mas não vemos estes investimentos chegarem à população. Com internet e ministros à disposição, é necessário que Lula viaje para trazer investimentos? Este é o nosso tema de hoje. Invista seu tempo para ouvir o que temos a dizer. De fato, Lula é o presidente que mais viajou durante o mandato. Viajar foi a primeira coisa que Lula foi fazer após tomar posse. Insiste em dizer que é para trazer investimentos. Mas durante estas viagens, o que vemos é turismo, é pompa, Lula sendo bajulado por autoridades, além de uma grande histeria por parte dos lulistas diante desta fanfarra toda. Aqui no Brasil, nada de ver estes investimentos, a ponto de haver até cortes nos orçamentos. Se os investimentos estão chegando, onde estão sendo aplicados? Nas emendas parlamentares? No guarda-roupa da Janja? Respondam lulistas. Mal sabe Lula que estas viagens são o verdadeiro motivo da queda de popularidade do presidente. A população se sente abandonada. Lula age como pai que não dá atenção ao filho e compensa isto dando brinquedos e presentes inúteis quando volta do trabalho. Mas este pai não participa da educação do filho e delega à esposa a função de resolver os problemas da criança. Lula faz o equivalente. Estes supostos investimentos são a compensação a uma atuação vergonhosa que não consegue resolver os problemas crônicos do Brasil. Então, por que Lula faz questão de viajar? Lula deveria ficar no país para ver de perto os problemas que irá resolver. Os investimentos podem ser adquiridos em conversas pela internet ou através de ministros viajando para encontrar com investidores. Mas Lula pode estar nos enganando. Lula viaja para se consagrar, para ser um ícone da política mundial. Lula leu na prisão várias biografias de políticos. Comovido pelo próprio isolamento, colocou na cabeça a obsessão em se tornar mais um mito político, igual aos focalizados nas biografias. Lula só vai sossegar se tornar um gigante estadista, a ser lembrado daqui a muitos séculos. Mas Lula sabe que os seus admiradores ficam eufóricos quando veem o petista se destacar pelo mundo. Lulistas são identitários, e têm o foco na representatividade. Para eles, ver Lula ser homenageado no exterior é muito mais chique que ver Lula trabalhando no Brasil. Por isso, Lula não se importa com as críticas, por saber que pode contar com a sua torcidinha, que defende as suas viagens porque gosta de ver Lula se exibindo para autoridades estrangeiras. Afinal, o país pode estar falido, mas se o Brasil é representado lá fora, seja pelo Lula ou por artistas e esportistas, significa que somos uma potência consolidada. Significa que não precisamos mais nos desenvolver, muito menos resolver os nossos problemas. Sem se importar com críticas, Lula insiste na suposta necessidade de viajar. Além de se exibir com a finalidade de alimentar o seu ego, Lula pode ter sido aconselhado pelos médicos a viajar, para não se envolver com os estressantes problemas do país. Lula tem 3 tipos de câncer e não pode se estressar, senão morre. Para a esquerda brasileira, Lula é o único que possui carisma para vencer a eleição. A morte de Lula abriria caminho para a direita não bolsonarista, a direita moderada que ainda defende a democracia e o identitarismo. Para permanecer vivo, Lula tem que proteger a sua saúde. E nada melhor que encontrar com os amigos lá fora para se sentir feliz e saudável. Lula continua vendo necessidade nas viagens. O papo furado dos investimentos consegue convencer os lulistas, apesar da realidade não mostrar uma mínima evidência da chegada destes investimentos. As empresas que se instalam por aqui chegam mais para explorar do que para investir, a não ser que Lula chame de investimento a contratação de trabalhadores mal remunerados, com uma rotina laboral quase escravocrata, com alta carga horária e condições desumanas de trabalho. Se isto significa investir, melhor seria desenvolver a indústria nacional, ao invés de trazer empresas gringas para nos explorar feito cavalos. Mesmo assim, Lula continua justificando a suposta necessidade de suas viagens. Lulistas entendem ser Lula o único capaz de convencer estrangeiros a investir no Brasil. Com isso, Lula se mostra um incompetente, já que chama para sua equipe profissionais que não possuem capacidade de negociação. Isso é estratégia? Claro que não. Mas é evidente que isso é uma farsa, pois a necessidade de Lula é de viajar para se exibir e fazer turismo.
Até porque a Janja se casou com Lula para aproveitar as mordomias de primeira-dama. Quem acredita que a Janja se apaixonou por Lula, vive fora do mundo real e anda lendo muitos contos de fadas, histórias onde o bom vovozinho se casa com a própria netinha. O gozado é que Lula, além de se achar necessário viajar, diz desconhecer o custo de suas viagens, financiadas com dinheiro dos impostos pagos pela população. Uma declaração gravíssima que se soma às inúmeras gafes de Lula. Como o presidente desconhece os custos de sua própria viagem? Como a maior autoridade do país, Lula teria a obrigação de ser o primeiro a saber do orçamento econômico para suas viagens. Lulistas deveriam se sentir envergonhados, pois são eles, com renda acima de R$ 5.000 mensais, que são os financiadores de toda esta farra. Mas como verdadeiros idiotas, aplaudem Lula sem saber que estão pagando, e muito, por algo claramente desnecessário. Lula deveria permanecer no país para resolver os problemas, que são muitos e difíceis de resolver. Enquanto faz turismo lá fora e tenta se consagrar como um gigante político, o Brasil se deteriora. Nenhum dos projetos paliativos de Lula, que iludem os seus seguidores, está conseguindo resolver. Aclamado como o melhor presidente de todos os tempos, por uma cambada de alucinados apoiadores, Lula é, na verdade, o maior turista de todos os tempos. Sua volta ao mundo em 4 anos de mandato está, na verdade, aprisionando o Brasil em seu subdesenvolvimento crônico. Mas ao chegar ao Brasil, Lula terá uma grande surpresa. Terá que preparar as suas malas para uma outra e eterna viagem, a do esquecimento político. Sem transformar o Brasil, sem mudar estruturas e sem alterar o sistema, Lula será esquecido pela população. O que significa que toda esta festança que levanta o ego já bem inflado de Lula, queimará feito fogo de palha. Se Lula for lembrado como o nome de uma pequena rua na Guaianazes paulistana, já será grande coisa. Lula, que vergonha! Preferiu viajar pelo mundo do que cuidar do país. Lula abandonou o povo quando ele mais precisava. Problemas só crescem. A popularidade encolhe sem parar. Tem gente já achando que Vossa Excelência não passa de um fujão. Está fugindo dos problemas do Brasil? Cadê o gigante bombadão que iria desafiar as elites do país? Murchou? Viajou para Caralholândia? Ora, Lula, pare de viajar e volte para o mundo real. Foi o que tivemos por hoje. Obrigado pela audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.